Olá, seja bem-vindo ao seu emprego. Hoje a gente fala sobre mais uma oportunidade na área da saúde, que é a enfermagem. Quem conversa com a gente sobre isso é a enfermeira Sônia Filippini. Tudo bem, Sônia? Tudo bem? Obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Sônia, para começar a conversa, para ser um enfermeiro, que formação é importante, que formação é preciso ter? O enfermeiro é aquele profissional que cursa a graduação de enfermagem, um nível universitário de duração de uns 5 anos em média e se torna enfermeiro. Certo. E durante esse período de curso, que tipo de matéria que o aluno vai encontrar, o que é prático, o que é teórico, a anatomia que é tão temida por todo mundo, né? O que o aluno pode esperar durante esse período? Nos primeiros anos ele tem um currículo baseado em básicas. São matérias como anatomia, como você já citou, biologia, ciências moleculares, patologia. Depois ele começa o início das práticas de cuidar, que a gente chama de processo de cuidar. Esse processo de cuidar, ele se prolonga até o final do curso. Nos últimos 2 anos, ele tem matérias específicas, como enfermagem na saúde da mulher, da criança, enfermagem urgência e emergência, que é muito apreciada pelos alunos, enfermagem cuidado críticos, dentre outras. E no último ano, ele fica durante todo o ano no estágio curricular supervisionado obrigatório, em hospitais e na saúde coletiva. Então, estágio obrigatório. Obrigatório, estágio curricular. Importante essa informação, né? Além da enfermagem padrão, que você já citou aqui, que a gente precisa do curso superior para completar essa formação, a gente também tem a opção do profissional da enfermagem como auxiliar e como técnico. Explica um pouquinho para a gente a diferença entre esses padrões. Ok. Hoje a gente não chama mais enfermagem padrão, a gente chama de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro. O auxiliar de enfermagem é aquele profissional que faz um curso de, em média, 1 ano e que ele está junto ao paciente para procedimentos de baixa complexidade. O profissional técnico de enfermagem faz um curso de, em média, 2 anos e ele está para assumir os procedimentos de média complexidade junto ao paciente. E o enfermeiro assume os cuidados de alta complexidade, além da supervisão, do gerenciamento, da responsabilidade da equipe e da integração entre todos os profissionais da equipe. Sônia, na sua opinião, como deveria ser o perfil do profissional que quer ingressar na enfermagem? Que tipo de habilidade é importante que ele tenha? Ou que tipo de característica, de repente, na própria personalidade, que não é muito interessante para essa área? Eu digo que a enfermagem, o princípio dela é o cuidar. As pessoas que vêm para a enfermagem, elas têm que ter um perfil humanitário, um perfil que realmente se aproxime do paciente para exercer um cuidado de uma forma humanizada. Eu digo sempre para os meus alunos que a gente não escolhe ser enfermeiro, que nós somos escolhidos. E eu não tenho dúvida disso, porque é um sentimento que vem lá do fundo. Então, essa característica de humanidade, ela é extremamente importante, se não dizer essencial mesmo, para o profissional enfermeiro. Sônia, um enfermeiro pode atuar em que área? Não é só no hospital, né? Não. Hoje o leque de abrangência da atuação do enfermeiro é muito grande. Além dos hospitais, em todas as suas áreas, pronto-socorro, pediatria, obstetrícia, a saúde coletiva com toda a sua diversidade hoje como estratégia de saúde da família. O enfermeiro trabalha no resgate, hoje inclusive no resgate aéreo. A gente tem uma modalidade que de uns anos para cá está crescendo muito, que a gente chama de offshore,
que é trabalhar fora da costa, em plataformas de perfuração de petróleo, em navios, e o enfermeiro de intercâmbio, aquele que vai para fora do Brasil. Então, é um leque muito grande de atuação do profissional enfermeiro. Certo. E assim como na medicina, o profissional de enfermagem ele pode se especializar em diversas áreas ao longo da carreira, né? Fala um pouco sobre as principais áreas que o profissional pode ir. Ok. Hoje o mercado dá assim, uma valorização muito grande no profissional que tem uma especialização. Então, o enfermeiro ele pode especializar em obstetrícia, em cardiologia, em nefrologia, em unidade de terapia intensiva, em urgência e emergência, como eu já falei, com ênfase no resgate aéreo hoje, em gestão com toda a atribuição do gerenciamento de casas de saúde, de hospitais. O leque é assim muito grande. Uma especialidade que está assim vindo com força muito grande é a enfermagem em dermatologia para tratamento estético. Então temos assim um leque bem grande de especialização. Então não tem como a pessoa ficar acomodada, ela também tem que se atualizar o tempo todo, né? Olha, a gente estuda uma vida inteira. Aquele profissional que faz, que opta pela área acadêmica, por exemplo, além da especialização, ele faz o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e a gente não para de estudar, nunca. Isso é muito importante para qualquer profissão, não só para a área da enfermagem, né? Na sua opinião, Sônia, quais são os maiores desafios da carreira do enfermeiro? E tem algum detalhe na sua carreira específica que você lembre, que possa compartilhar com a gente, algum momento que tenha te marcado? Eu acho que o profissional enfermeiro, ele enfrenta no dia a dia um desafio muito grande. É o que a gente fala de manter acesos os ideais da profissão. Então, mesmo na correria de uma grande emergência, com uma quantidade de funcionários que nem sempre é o ideal, que nem sempre é adequada, ele tem que manter aceso aquele ideal que trouxe ele para a profissão. Esse é um grande desafio com o dia a dia de trabalho. Na minha vida, eu acho que de tudo, o que mais me marcou realmente foi quando eu fiz o primeiro parto. E peguei nos meus braços a primeira criança que se tornou meu afilhado depois. Quando ela abriu os olhos e me olhou e foi assim uma emoção muito grande, muito difícil de descrever e muito linda, uma coisa que me fez naquele momento ter a certeza que eu queria aquela profissão. E eu amo demais essa profissão mesmo. Bom, aproveitar um pouquinho então dessa paixão que a Sônia tem pela profissão, né? Sônia, então, qual é a mensagem, dica, conselho que você deixaria para quem está te assistindo aqui hoje, ainda não escolheu uma profissão e se interessou pela área de enfermagem? Ok. Eu falo que como a gente gosta muito do que faz, a gente se prepara tecnicamente para isso. Então, a primeira coisa é se preparar tecnicamente, procurar uma boa faculdade, seguir seus estudos, especializar naquilo que você sentir que é a sua afinidade maior. Então, se preparando tecnicamente, você estará tratando corretamente o paciente e trazendo essa parte de humanização todos os dias de sua vida de enfermeiro. Que hoje em dia é tão importante, né? Muito importante. As pessoas chegam para conversar. Às vezes, a grande maioria do que a gente atende, ela vem com a necessidade de ser ouvida. A patologia que ela se refere é uma coisa que ela tem necessidade de falar. E muitas vezes não é nada físico. Fica um conselho muito importante, então, que a sensibilidade é fundamental para essa área, né?
Fundamental, por isso digo que a gente realmente é escolhido em algum momento para cuidar das pessoas no seu momento mais difícil, que é o momento da dor, o momento do sofrimento, e nós estamos ali do lado. O enfermeiro, ele trabalha 8 horas do lado do paciente, por isso o processo de cuidar é do enfermeiro. É verdade, uma bela profissão, cheia de responsabilidade. Sônia, muito obrigada por ter vindo, te agradeço por ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência. Eu que agradeço. Falar sobre a minha profissão e divulgar essa profissão que é tão importante, para mim é um enorme prazer e eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada. O Seu Emprego de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem, trazendo mais uma profissão para você que está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Até lá!